início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção em tudo que vou te mostrar, pois para isso foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro e tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Depois foi até a porta que dá para o oriente, subiu seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. A sala dos guardas tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida e as faces das paredes salientes de cada lado tinham a mesma medida. A seguir, ele mediu a largura da porta à entrada. Era de 5 metros, o seu comprimento era de 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo da face das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros, a medida até o pórtico que dá para o pátio. A distância destes à entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeitos ao redor, com o pórtico. As aberturas que os circulavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Estes eram adjacentes às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto do lado leste como do lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico, a sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e dava para a porta do norte, como também uma que dava para a porta do leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta,
era 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e o seu pórtico, e eles tinham a mesma medida das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subia até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seus pórticos tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham as aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno, no lado leste, e mediu a entrada. 6 medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta do norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus haviam 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 do outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. E ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles, os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado, medido 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e as paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes.